Senhor, para os irmãos. Está feliz com Jesus, irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Quero louvar a Deus por essa oportunidade a mim concedida de uma vez mais estar ministrando a sua palavra e retornar a esta casa aqui no Templo Novo pela primeira vez. Quero parabenizar o pastor Berê. Eu disse para ele que ele está mais magro e hoje me surpreendeu. Eu nunca vi o pastor cantando. Eu, pastor, Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. Parabéns por esse lindo templo. Que Deus continue lhe dando forças para vencer as lutas e adversidades. Que esse ministério venha sempre crescer para a glória de Deus. Também meu amigo, ei glória, pregador Fabrício Cardoso, né? Um jovem de Deus, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, também toda a sua família, os jovens que louvaram aqui, toda essa igreja. Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? Também quero louvar a Deus pela vida da minha noiva. Jesus é bom, vou casar o ano que vem, viu, irmão? Amém? Eu não vi, ninguém deu glória, irmão, só deu porque eu pedi, irmão, viu? Mas vou casar em nome de Jesus, vai ser uma maravilha. Amém? Os irmãos já viram ela louvando, ela está ali, ela fica meio tímida, mas é uma serva de Deus. Amém. Quem achou, diga vitória. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: essa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer pelo menos duas coisas. Diga, a primeira é esta: diga, você é o barro e ele é o oleiro. Diga para ele a segunda: você sendo barro e ele sendo oleiro, fique tranquilo que tudo está no controle da mão de Deus. Você acredita? Sente-se adorando, glorificando e exaltando ao Senhor. Meus irmãos, o profeta Isaías havia morrido há pelo menos 70 anos. E a Bíblia diz que também o rei Ezequias havia morrido, sendo sucedido por Manassés. Manassés foi um rei que não ouviu a voz de Deus, que fez aquilo que não agradara ao Senhor, que não agradara ao Deus dos céus. E por causa disso, a Bíblia diz que no período do seu reinado, pelo menos 40 anos, Deus não levantou nenhuma voz profética. A Bíblia diz que no período do seu reinado, Deus não levantou nenhum profeta durante 40 anos, e só lá no finalzinho do seu reinado, Deus levanta um profeta chamado Naum. Naum vem para condenar os pecados do povo. Naum vem para poder condenar aquilo que o povo estava fazendo de idolatria, fazendo alianças com nações que não deviam. E por causa disso, a Bíblia diz que o povo não queria ouvir a voz do profeta Naum. E por causa disso, Deus então levanta Jeremias. Jeremias, quando Deus o chama, ele ainda era um garoto de 24 anos de idade. E segundo a Bíblia, ele era de uma família de sacerdote que morava em Anatote. Ele era filho de Ilquias, que também era um sacerdote, mas que nesse tempo não estava atuando, porque o seu tempo já lhe havia passado. Então a Bíblia diz que Deus aparece a Jeremias e o chama. E quando Deus o chama para ser um profeta, para poder estar entregando a mensagem do Senhor, a Bíblia diz que ele então olha e diz: Deus, eu não posso ser profeta, porque eu ainda sou uma criança. Mas na verdade ele já tinha 24 anos de idade. Por que é que Jeremias não queria ser
ser profeta, porque naquele tempo, segundo a história, só a palavra dos anciões tinha poder, só os anciões podiam falar, só os anciões tinham autoridade para se expressar ao povo, e a palavra de um jovem não era valorizada, a palavra de um jovem não era uma palavra bem vista, porque o jovem não teria muita maturidade. Aí Deus olha para ele e diz: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque tudo que eu colocar na tua boca, você vai falar. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Aí a Bíblia diz que Deus olha para ele e pergunta: o que é que você está vendo, Jeremias? Ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira, ela vem de um original hebraico que significa despertar ou despertamento. Quando Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias, Deus está: Jeremias, chegou a hora de eu trazer um despertamento para o meu povo. Chegou a hora de eu trazer uma nova comunhão para o meu povo, uma nova intimidade para o meu povo comigo, e é você que eu vou usar. E lendo sobre a amendoeira, eu também descobri que a amendoeira é o único fruto em que todas as estações do ano ela está produzindo, e também descobri que é o único fruto que na primavera, que no verão, ela está lhe dando também o seu fruto, a sua flor, e está brotando, germinando, e está se expandindo. E também descobri que quando chega o inverno, ela é a primeira flor a aparecer. Quando a Bíblia fala de inverno, a Bíblia fala de prova. Quando a Bíblia fala de inverno, a Bíblia fala de luta. Quando a Bíblia fala de inverno, a Bíblia fala de perseguição. Quando a Bíblia fala de inverno, a Bíblia está falando de tempos tenebrosos. Mas eu vim como profeta de Deus para dizer que no meio dessa luta você vai florescer, que no meio dessa luta você vai frutificar. Jeremias então recebe a vocação de Deus, e Deus diz para ele: agora, Jeremias, você viu uma vara de amendoeira, e agora o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo uma panela fervendo, e a boca dela está para o norte, que representava o julgamento de Deus. Estava a boca dela para ajudar, vindo do norte, representando que Deus traria julgamento sobre a nação. Quando Deus levanta Jeremias, ele começa a sofrer algumas crises no seu ministério. A primeira crise, ele sofre com os seus amigos e familiares, porque a Bíblia diz que ele saiu de Anapote e foi pregar até Judá e Jerusalém, e quando ele sai andando pregando, a mensagem dele era uma mensagem de conserto, a mensagem dele era uma mensagem dura, a mensagem dele era uma mensagem que quase ninguém queria ouvir. Quando ele saía pregando, a Bíblia diz que o povo não queria aceitar a sua profecia. Sabe por quê? Porque profeta não fala o que o povo quer, profeta fala o que Deus manda ele falar. Profeta não fala o que você quer ouvir, profeta fala o que Deus quer que você ouça. Aí ele sai profetizando e o povo não aceita a sua palavra. Quando ele vai voltar para casa, pastor Berê, a Bíblia diz que quando ele vai retornar para Anapote, o povo de Anapote diz: nós não queremos você aqui, porque você é contra nós, você não é nosso irmão nem nosso amigo. Então ele foi abandonado pela família. A Bíblia também diz que Jeremias sofreu uma crise com a população de sua época, porque eles não aceitavam a profecia dele. A Bíblia também diz que Jeremias sofreu uma crise porque ele não pôde se casar. Deus diz para Jeremias: eu não quero que você se case com ninguém. Aí era o pior da vida dele. Sabe por quê? Porque ele poderia se apoiar na esposa quando a coisa apertasse, mas nem esposa ele não tinha para se apoiar. Aí a Bíblia diz também que ele teve uma crise, e a pior crise dele foi quando ele profetizou 40 anos e nenhuma de suas profecias estava se cumprindo. Aí ele começou a dobrar o joelho, e ele começou a dizer: Deus, como é que é o negócio?